O Nordeste está em festa. Festa junina, festa de São João. É uma tradição que se expandiu no campo pelas mãos de pequenos agricultores com a musicalidade da sanfona de 8 baixos. Hoje, nossa reportagem especial mostra todo o esforço para preservar essa arte. Eles chegam aos poucos para um encontro cada vez mais raro. Se juntam apenas quando São João se aproxima. Isso aqui é a tradição do lugar mesmo, do São João, sabe? O São João, uma quadrilha aqui, se não tiver o 8 baixo, não é quadrilha. O cenário é a Igreja Matriz de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste de Pernambuco. O município que reúne o maior número de sanfoneiros de 8 baixos no estado. São 9 músicos na orquestra sanfônica, um símbolo de resistência. E a música, quem é que não gosta? Isso aqui é um instrumento esquecido, né? Se a gente não manter isso aqui, aí vai chegar um tempo de dizer, olhar para o instrumento e se dizer, que instrumento é esse? Quando se fala em sanfona, essa é a mais famosa, também chamada de acordeon. Um instrumento com teclado de um lado, um fole que gera ar e botões do outro lado, 120 baixos. Já a sanfona de 8 baixos tem, como diz o nome, só 8 desses botões. Também o fole, e ao invés de um teclado, mais botões que não seguem a escala musical padrão, aquela do Dó, Ré, Mi, Fá. O resultado é um instrumento menor e com poucos recursos sonoros, mais difícil de aprender, dizem os tocadores. A história desses sanfoneiros é parecida. Vieram da área rural, da Paraíba e de Pernambuco. Cresceram longe dos grandes centros. E o instrumento que existia na roça era a sanfona de 8 baixos. Eles nunca frequentaram uma escola de música. Tiveram pouco estudo, mas é nas mãos e na memória de músicos simples do povo que a arte da pequena sanfona resiste. Meu nome é Neco Severo da Silva, mas é conhecido por Enoque dos 8 baixos. Eu tinha muita vontade e meu pai também queria que eu aprendesse. E foi o esforço compor um instrumento que na época era difícil ter um instrumento desse. Enoque, 71 anos, Bento, 64. Os irmãos Severo da Silva. Eu nasci ouvindo sanfona de 8 baixos. Se uma rádio estivesse tocando uma música com letra, cantada, como se diz, aí eu mudava de estação para encontrar um que tivesse uma sanfona de 8 baixos tocando. A sanfona é parte da família, apesar deles nunca terem ganhado a vida como tocadores. E sempre foi a vida na roça e com a sanfona? Lá na roça de dia e noite aparecia no final de semana um forrozinho. O povo me chamava e eu fazia o pezinho de serra. Essa trilha sonora que embala a vida de muitos nordestinos surgiu aqui. Estamos em Exu, terra de Luiz Gonzaga. Aqui morava um agricultor de muitos talentos. Afinava e tocava o fole com maestria. Era Januário. Nesse pedaço do sertão, ele e Dona Santana tiveram 9 filhos. O segundo se tornaria o rei do baião, o maior ícone da música nordestina. O pai de Luiz Gonzaga virou uma referência por não só tocar bem, mas por consertar o instrumento. E aprendeu a tocar aqui. Jaiminho do acordeon é advogado e pesquisador. Meu bisavô chamou ele e disse, vá ganhar a sua vida, que você já tem uma arte, e não tem mais por que você estar trabalhando comigo, já que você tem de que viver. E aí Gonzaga ganhou mesmo a vida direitinho. Foi aqui
aqui nessa casa de taipa que Luiz Gonzaga encontrou o pai Januário quando voltou do Rio de Janeiro já como músico famoso em 1946. Ele trouxe uma sanfona grande, vistosa, justamente para o reduto dos 8 Baixos, onde quem reinava era Januário. E o que aconteceu naquela madrugada virou música. Eu cheguei aqui de madrugada e cheguei por aí, sem fachaceiro velho daqui. Gonzaga, respeita Januário, moleque. Januário, ninguém bota cangaia nele no fole de 8 Baixos, não. Aí, por ali afora, aí me nasceu a ideia de aproveitar essa frase. Respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso, e com ele ninguém vai. Respeita os 8 Baixos do teu pai. Respeita os 8 Baixos do teu pai. Mas até entre os Gonzaga, a tradição do fole de 8 Baixos está se acabando. Em Exu, encontramos o último sanfoneiro da família. Gente, não dá para ignorar de cara a semelhança do Joquinha com o tio Luiz Gonzaga. Muita gente fala isso para você? Demais. Às vezes eu estou em algum lugar assim e as pessoas ficam olhando. Eu já fico desconfiado, eu digo, rapaz, esse cara vai perguntar alguma coisa. Aí chega a perguntar e diz, você é parente do Luiz Gonzaga? Eu sou. Eu sabia, rapaz, você parece. Como é que toca sanfona também? Pouquinho. Mais do que a semelhança, Joquinha Gonzaga, filho de Dona Muniz, irmã de Gonzagão, é o herdeiro cultural da família. E a pequenininha, é difícil mesmo? Tá doido, a sanfona difícil demais. A sanfona para dentro é um tom, para fora é outro, e toma e resfolego. Então você tem que ter controle nisso tudo aqui, decorar a música. Como é que é o seu desempenho na sanfoninha? Mas eu dou a nota mais ou menos, eu dou 5. Vou tocar aqui uma música Chachadinho das Alagoas de meu tio, Severino Januário. Nos últimos anos de vida, Luiz Gonzaga voltou para Exu e construiu o Parque Asa Branca, reuniu o acervo de uma carreira extraordinária e escolheu um lugar especial para a primeira sanfona que tocou. Luiz Gonzaga sempre reconheceu a importância dos 8 Baixos e foi com esse instrumento que ele aprendeu a tocar com o pai, Januário, sanfoneiro dos bons. A pequena sanfona hoje é uma das relíquias mais valiosas aqui do Museu do Gonzagão. Foi com ela que a história do forró começou. Esta outra sanfona rudimentar e inacabada também é destaque. Cada peça dela tem as mãos de Januário, que morreu antes de terminar o instrumento. Foi o pioneiro de uma arte e, como ele, restam poucos. A 1 hora de Exu, em Salgueiro, chegamos à casa do seu Arthur, agricultor de 68 anos. Paredes sem reboco, móveis antigos, cama sem colchão. Eu aprendi a ler pouco, escrever ruim. Eu não aprendi muita coisa, mas achei o dom, né? Com a sanfona tudo é fácil para o senhor? É autor de dezenas de músicas e ainda domina o que poucos sabem fazer. Aqui no Nordeste, a sanfona de 8 Baixos ganhou uma afinação única no mundo. É como se fosse um sotaque inconfundível. Basta tocar as primeiras notas para identificar o estilo nordestino da sanfona. E são pouquíssimos os afinadores, como o seu Arthur, que conseguem transformar aquela afinação que vem da fábrica na afinação chamada de transportada, comum aqui no Nordeste. É difícil fazer essa mudança, essa afinação transportada? Tem uns afinadores que não fazem, porque tem que tocar um pouco também. Aí eles têm dificuldade. E eu vi meu pai fazer essa mudança, né? Luiz
ensinamento do pai se juntou ao ouvido bom e à delicadeza para mexer nessas paletas. É o coração da sanfona que vai ficar com o som mais agudo, diferente da afinação original, que é herança europeia e também usada no sul do Brasil. Quando esse instrumento ele chega aqui, os tocadores, os mestres da época, né, passam a buscar uma sonoridade, um preenchimento para que se adapte àquela musicalidade da época. Né? Então, por exemplo, antes da sanfona já existiam outros instrumentos, a exemplo da rabeca. Né? Então, eles passam a trazer essa sonoridade para o instrumento. Seu Arthur é um dos últimos grandes afinadores? Seu Arthur é um dos guardiões dessa arte. E você já viu ele com a sanfona tocando também? Desculpa. Uma vez, em conversa com outro grande mestre, nós perguntamos de onde vem isso? Ele disse, é dom de Deus. Deus gostava de sanfona, então. Com certeza. Diviol Lira e Anselmo Alves percorrem o interior do Nordeste desde 2017, numa tentativa de salvar a pequena sanfona do esquecimento. A realidade do instrumento aqui em Pernambuco é que está praticamente em extinção. Pode se acabar mesmo? Pode. Pode, com certeza absoluta. Os sanfoneiros de baixo não tem palco, não tem cachê, não se tem respeito a eles. O mais grave disso é perceber que essa arte não está chegando às novas gerações, infelizmente. Mas hoje é dia de levar um incentivo para um pequeno tocador. Como é seu nome? Vandaís. Tá tocando sanfona de 8 baixo, cabra? Tô. Oi, Vita, aqui o movimento Respeitem o 8 baixo, dá uma sanfona para você. Isso para a história da sua família não se acabar. Era meu sonho ter uma. Tem que ter o chapéu de couro, rapaz. Obrigada. O menino sanfoneiro não perde tempo. Por que você quis aprender a tocar sanfona? Eu achei muito bonito. E é difícil? Muito. Eu quero ser um tocador igual ao meu tio e trabalhar dando show. O tio é Antônio da Mutuca, famoso na região de Salgueiro. O patriarca é seu Pedro, que hoje toca junto com o filho e o neto. E o seu neto leva jeito? Vai continuar essa história? Como ele está com muita vontade. E eu sempre incentivando ele. Aí, não esmoreça. Não desista. Insista que você vai para frente. E no próximo bloco, o futuro da sanfoninha nas mãos dos mais jovens. E o primeiro método formal de ensino dos 8 baixos. É uma tentativa de facilitar o aprendizado e evitar a extinção desse instrumento. Formar novos tocadores de 8 baixos é o caminho para garantir o futuro da sanfoninha. E tem gente fazendo bonito no esforço de ensinar. A segunda parte da nossa reportagem especial sobre a sanfona de 8 baixos começa na internet. Olha só. Oi, pessoal. Me chamo Arthur. Eu tô aqui com o meu tio Wilson. E a gente vai tocar uma música que se chama Ovo de Codorna. Uma música de Severino Ramos, que foi sucesso na voz de Luiz Gonzaga. E você conhece. Puxa o faro, Essa dupla já ganhou a internet. A escada estreita é o palco das redes sociais. Na vida real, a música é em Caruaru, Pernambuco. Uma rua de paralelepípedo, garagem aberta, é onde o Iveson ensaia com a banda que mistura instrumentos tradicionais da música nordestina para fazer um som diferente. O Iveson,
tio do pequeno Arthur, é quem comanda a sanfona de 8 baixos por aqui. O meu compromisso é um compromisso de resgate, trazer esse instrumento de volta com um novo sotaque e que a gente consiga alcançar um público mais jovem também, que tem interesse nesse instrumento e que apareça outros novos tocadores de sanfona de 8 baixos. Tão novos quanto Arthur, que só tem 5 aninhos. Já é craque no pandeiro e está treinando o fole de 8 baixos. Vou ligar aqui no abafador. Vai lá, mais uma vez. Ele gosta ou teve um empurrãozinho seu? Não, gosta. É ele que me chama pra estudar aqui em casa, né? Quando a gente tá junto. É verdade, Arthur? Você gosta de estudar? Gosto. E é fácil de aprender? É fácil. Você já sabe quantas músicas? Eu faço Ovo de Codorna, Asa Branca e a música nova que o meu tio tá me ensinando. Vamos tocar Asa Branca? Eu faço a introdução e você faz a outra parte, tá bom? Bora? Aos 32 anos, o Iveson repete aqui o costume familiar do fole nordestino, de tio para sobrinho. Mas ele próprio fugiu à regra, não teve aula dentro de casa. Foi aqui então, Iveson, que tudo começou? Foi onde tudo começou, onde eu aprendi a tocar pandeiro, percussão. É onde minha vida mudou, né? Pelo fato de eu ter nascido em favelas, cresci em favela, fui criado em favela e ter entrado em um projeto social. E a gratidão ficou marcada na pele? Exatamente, tatuada aqui nas duas mãos, projeto de iniciação musical. O projeto social acabou em 2015. Ele mesmo chegou a coordenar as aulas, mas não teve sucessor, nem financiamento. Iveson, no entanto, segue firme na sanfona, um dos raros jovens tocadores de 8 baixos a viver da música. É a sanfona de cara nova, sem esquecer o legado dos grandes mestres. Esse caminho de terra leva ao sítio Araticum, no município de Lagoa Seca. Sempre que pode, Luizinho Calisto, de 67 anos, volta ao berço da família. Ô, de casa. Olá, minha tia. Opa. Seja bem-vindo. Como vai a senhora, minha tia? Tô bem, tá bom? Oh, coisa boa. Graças a Deus. Foi na casa da tia Lídia que Luizinho se apresentou pela primeira vez junto do pai, aos 13 anos de idade. Caçula de 4 irmãos sanfoneiros, com o nome do xará famoso, Luiz Gonzaga de Tavares Calisto. Quando criança, tinha uma sanfona imaginária. Eu ouvia aquilo, guardava na mente e ficava cantarolando, agarrado com um pedaço de madeira. Botava aqui e ficava para lá e para cá e cantarolando a música que eu tinha escutado. E eu me lembro que quando peguei no instrumento, foi pegando e já tocando, como se a tábua e o cantarolar fosse um treino para quando a sanfona chegasse eu já tocar. Começou cedo e nunca mais parou. É o maior instrumentista de 8 baixos em atividade no país. A minha preocupação é essa, a sanfona de 8 baixos, num futuro muito próximo, virá enfeite de prateleira. Dói falar isso. Dói. Mas vamos à luta. Nem a
tristeza e nem as dificuldades paralisaram Luizinho Calixto. Ele usou toda a experiência como tocador e o conhecimento de anos de pesquisas para criar o primeiro método de ensino da sanfona de 8 baixos. É uma tentativa de não deixar essa arte se acabar. Luizinho dá aulas na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. É onde aplica o Manual da Sanfona. A pessoa sabe que abrindo é azul e fechando é amarelo, só são duas cores. E a numeração aqui vai de 1 a 10, de 11 a 21. E facilita muito, porque eu só tiro dúvidas. Tá muito orgulhoso dessa invenção? Olha, foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na vida, né? Além dos 2 filhos, foi criar um manual para se tocar sanfona de 8 baixos. Luizinho, ele cria uma possibilidade para a gente de tocar, seja lá quem for, né? Não é algo, digamos assim, intuitivo, ou algo que só se aprende se nascer em uma certa família, como o dele, que foi um aprendizado de família, né? Ele abre as portas para quem quiser aprender. Isso é muito importante. Cícero faz doutorado de matemática e há 5 anos é aprendiz de sanfoneiro. Não existe nada na literatura sobre a sanfona de 8 baixos. Aí o mestre Luizinho, com toda a inteligência, conseguiu desenvolver um método onde ele escreve as lições básicas e músicas. E isso, uma vez você entendendo a lógica, você consegue estudar sozinho em casa. O futuro doutor, quem diria, quer resgatar o instrumento que marcou a infância e as raízes da cultura de sua gente. O Cícero está realizando um sonho que era do pai dele. O seu José, agricultor aqui em Riacho de Santo Antônio, no Cariri paraibano, sempre quis aprender a tocar sanfona, mas o trabalho na roça e a falta de condições não permitiram. Aos 69 anos de idade, seu José ainda dá expediente no roçado, onde cultiva milho e feijão. Para o agricultor que mal terminou o antigo curso primário, orgulho maior do que ter um filho doutor é ter um sanfoneiro na família. Ele pode ser o doutor, o professor, o que Deus permitir, mas ele conserva a sanfona dele, que foi um dom que Deus deu para ele. Sou satisfeito assim. Lapidar talentos assim dá novo fôlego ao mestre Luizinho Calixto. No Teatro Municipal, palco mais nobre de Campina Grande, o caçula do clã Calixto foi homenageado como merece. E ele retribuiu com música. O talento do exímio tocador ecoou pelo teatro e lembrou como a pequena sanfona é capaz de encantar. O povo gosta de sanfona de 8 baixos, continua gostando, prestigiando. Isso é muito importante, me dá mais ar para conseguir respirar mais forte. Lindo! O Globo Rural de hoje termina com viva a todos os sanfoneiros do Brasil que tanto encantam nossas festas juninas. Bom dia para você! Boa semana e até domingo que vem.